Oi, gente, vou fazer um resuminho aqui, tá bom? Da nossa aula, tá? Que eu vou explicar pra vocês o que é pra vocês fazerem, tá bom? Então, assim, lá no Google Classroom tem tudo. São 3 arquivos, eu também vou enviar pra vocês aí pelo WhatsApp, tá bom? Então, vocês podem tanto me responder por lá, ou se tiver dificuldade, me manda pelo WhatsApp no particular, tá bom? Né? Ou então, se precisar de ajuda, eu tô aqui pra ajudar vocês, tá? Então, na nossa aula de hoje vai ser sobre poema e poesia. Nós já trabalhamos com isso em sala de aula. Eu já expliquei o que era, então vou fazer uma retomada, tá bom? De aula. O poema é um gênero literário marcado pela musicalidade, pela subjetividade e pela escrita em versos. Ou seja, né, eu já havia falado para vocês sobre o que é subjetividade, então agora vai ficar aí para vocês, quem não se lembra o que é subjetividade, para pesquisar. Então, ó, primeira coisa, pesquisar o que é subjetividade, porque é uma característica muito marcante dentro do poema, tá bom? Então, precisa pesquisar. Não vou falar aqui o que é, mas o poema, uma das características marcantes do poema é a subjetividade. Ah, então, vamos lá. O poema, ele pode ser elaborado de forma fixa ou livre, né? Quando eu falo assim que o poema é marcado pela musicalidade, é por conta das rimas, né? Então, assim, percebam a música, ela é toda ritmada, ela tem rima, ela tem assonância, ela tem aliterância, ela tem... o poema, a música é poesia, né? Então fica fácil de fazer um poema por conta da rima, né? Já a poesia ela é incrível. Eu adoro falar de poesia porque a vida é uma poesia. É você olhar o belo, aonde você pensa que não tem, não é nada, você dá vida àquilo. Então, poesia é o sentimento, poesia é aquilo que cresce, poesia é o que tem de mais bonito, é aquilo que sobressai, né? É aquele olhar diferenciado, com amor, com carinho, tá? Essa é a diferença da poesia. A poesia pro poema. O poema é a estrutura escrita, né? Então, criei um poema baseado no quê? Na poesia. A poesia é o que estava por detrás de tudo isso. A poesia é o seu olhar, é o seu sentimento, é tudo que você transpôs naquele poema ou naquela rima, ou naquilo, ou objeto, ou uma imagem, né? A poesia, ela está em tudo, ela é viva. Então, aí, depois disso, eu trouxe, vocês vão ver que tem um textinho para vocês, um pouquinho da origem da poesia, tá bom? A poesia como forma de arte, né, anterior à escrita, ou seja, por isso que é o belo, é você, resumindo isso, é o belo, é você olhar alguma coisa, não precisa ser letrado para entender uma poesia, para entender o que tá por detrás, porque eu tenho toda uma experiência de vida, é o meu olhar, então assim, não importa se eu tô no terceiro ano do ensino médio, não importa se eu tô no sexto ano, se eu tô no segundo, no terceiro, isso não importa, a poesia é o seu olhar, é como você vê para aquilo, então ela antecede a escrita, tá? Resumindo, tá bom? Aí depois vocês dão uma lidinha, se tiver alguma dúvida me pergunta. Então, a poesia e o gênero textual poema. Poema é o gênero textual, né? É um gênero que segue toda uma estrutura que a gente tem que trabalhar, tal. A poesia, ela está dentro do poema, né? Aí eu tenho aqui uma citação do Paulo Leminski que eu gosto muito, que é: tem que existir poesia tanto no receptor quanto no emissor. Você precisa ser tão poeta para entender um poema quanto para fazê-lo. Então, assim, você precisa entender para poder fazer. Por isso que quando vocês forem fazer a atividade, que é a proposta da atividade, pesquisem, entendam o que vocês vão escrever para vocês escreverem com mais qualidade,
com mais vida, tá bom? Com mais certeza, tá? A poesia, ela é um ato de comunicar-se. Só o fato de você, né, se comunicar com o outro, conseguir transmitir ao outro, fazer essa transmissão, né? Seja de pensamento num olhar que você faz, numa fala, num gesto, né? Ela já está comunicando, ela já está dizendo algo. Então, assim, é os mínimos detalhes. E é basicamente isso. A poesia, ela pode ser o sentido, ela pode ser o olhar, ela pode ser a música, o ouvir o outro, né? Então, ela tá em tudo, no geral, tá bom? É isso aí, gente. Agora, vamos pra atividade.